Agora vamos falar sobre embalagem e sustentabilidade. Quem vai trazer esse tema, dando continuidade ao nosso primeiro conteúdo, será a Isabela Salib, da ABRE, Associação Brasileira de Embalagem. Vem para cá, Isabela, recebe as nossas palmas. Oi, bom dia, boa tarde, né? A gente ainda não almoçou, então é bom dia a todos. Eu agradeço a presença de vocês. Como ela já falou, eu sou a Isabela Salib, sou gerente de projetos especiais, estou cuidando dos projetos de sustentabilidade da ABRE, da Associação Brasileira de Embalagem. Eu vou contar rapidamente aqui, gente, deu uma desconfigurada aqui no computador deles, a minha palestra, então vocês desculpam a fonte e tal, mas vai dar para a gente passar o conteúdo. A ABRE, ela é uma associação que existe há 56 anos e ela reúne todo o ecossistema de embalagem. Então, nós temos entre os nossos associados fabricantes de máquinas, insumos, equipamentos, fabricantes de embalagens, gestores de resíduos, as marcas, agências de design. Então, nós abrangemos todo o ecossistema de embalagem. A gente realiza o Congresso Brasileiro de Embalagem, que é o Congresso ABRE de Embalagem e Consumo, que aconteceu esse ano em maio. E temos o prêmio, que está na 23ª edição, o Prêmio ABRE da Embalagem Brasileira, e reunimos em torno de 220 empresas associadas. Aqui eu coloquei essa tela do prêmio para vocês poderem pegar o nosso site, que é o prêmioabre.org.br. As inscrições ainda estão abertas até o dia 23 de junho, então dá tempo de fazer as inscrições. Aqui eu dei uma andada rápida aqui na feira, vi que tem muitas marcas que têm um grande potencial para participar do nosso concurso. Falando rapidamente da ABRE, nós atuamos em 4 âmbitos estratégicos. Nós trabalhamos muito o fortalecimento institucional, através de parcerias nacionais e internacionais, participamos de conselhos estratégicos, temos uma frente muito grande em sustentabilidade. O Comitê de Sustentabilidade da ABRE já existe há mais de 20 anos. Participamos de feiras nacionais e internacionais e trabalhamos muito forte essas questões que impactam o setor de embalagem. Nós temos também inteligência de mercado, realizamos pesquisas, estudos, observatórios, temos muito conteúdo que é desenvolvido dentro dos nossos comitês e nos nossos eventos, o que proporciona um grande networking estratégico, reunião de todos esses players que são fundamentais para o setor de embalagem. E, com isso, o fortalecimento dos negócios. Agora, para contextualizar um pouco a minha apresentação, eu quero trazer esse dado do crescimento mundial da população. A população mundial ela cresceu exponencialmente. Há um século, a população mundial era de 2 bilhões de pessoas. Em 123 anos, nós tivemos um salto para 8 bilhões de habitantes. E as áreas urbanas já abrigam mais de 55% da população, e a expectativa é que chegue a 68% até 2050. Com isso, aumenta a demanda por produtos, aumenta o consumo e aumenta o descarte. E aí, para que nós possamos, como já foi falado, viver na vida que nós vivemos hoje, o modo de vida que nós temos em sociedade, é necessário que os produtos cheguem embalados e com suas propriedades protegidas. Então, nós podemos perceber que houve um descompasso entre o crescimento populacional, a concentração em centros urbanos e a capacidade das cidades em gerir os seus resíduos. E, com isso, a gente tem essa questão de como fazer essa gestão dos resíduos, que não só são embalagens, como também já foi falado, mas são resíduos orgânicos, resíduos eletrônicos, de eletrodomésticos. Então, nós consumimos várias coisas. E, obviamente, as embalagens em maior quantidade, porque são produtos de bens de consumo que nós precisamos consumir todos os dias. Há 200 anos, nós atuamos no modelo de produção linear, que traz a extração, a fabricação, a distribuição, o consumo, o descarte e a disposição final. Então, esse resíduo ele não volta para a cadeia produtiva nesse modelo linear. E hoje, nós buscamos, então, essa transição do modelo linear para a economia circular, que aí sim nós vamos abranger os mesmos pontos, incluindo alguns, que é você já ter um design pensado para a ecoeficiência,
um design pensado já para como esse produto, como essa embalagem, ela vai circular em todo o processo, em todo o sistema, e aí a produção, distribuição, o consumo, a coleta e a reciclagem. Falando um pouco do que está acontecendo na nossa sociedade hoje, quais são os principais aspectos percebidos pela sociedade? É o aquecimento global, a poluição e a disposição inadequada de resíduos nos mares, principalmente nos mares, o desmatamento da Amazônia. Tudo isso acaba trazendo catástrofes ambientais. Nós tivemos, né, um exemplo muito grande aqui em fevereiro, no Carnaval, no Litoral Norte, que já tinha acontecido em outras localidades, em Petrópolis, e que se repete. Então, nós temos pessoas cada vez mais sensíveis. E aí, quando nós falamos em consumo, o que as pessoas estão buscando quando falamos em consumo, especialmente de bens de consumo não duráveis? O Observatório da Embalagem, que foi realizado pela ABRE, ele trouxe uma questão, que não é que as pessoas não querem embalagem, elas querem que as marcas pensem em embalagens que enderecem a sustentabilidade, que tragam essa preocupação dentro do seu propósito e para embalar os seus produtos. Então, as pessoas, elas buscam marcas mais responsáveis. E como nós podemos levar as marcas ao encontro desses novos valores da sociedade? Uma sociedade preocupada com a saúde, preocupada com o meio ambiente. Como as embalagens ajudam a fazer essa conexão entre o propósito das marcas e o valor das pessoas? E os valores das pessoas? Como a indústria de embalagem pode ser um agente de transformação? E como podemos partilhar conhecimento com clientes para impactar a cadeia desde a base? Então, trazendo algumas respostas, nós desenvolvemos na ABRE, dentro do Comitê de Sustentabilidade, essa casinha, que é a casinha da embalagem positiva. O que é a embalagem positiva? A embalagem positiva é o alicerce para um consumo responsável. E ela traz 3 pilares. O pilar social, que traz a melhora na qualidade de vida, uma vez que nós temos a consciência que estamos consumindo produtos que estão com suas propriedades preservadas. O custo, esses produtos precisam ser acessíveis financeiramente falando para a sociedade. O acesso ao produto, que significa você ter uma embalagem amigável, que seja fácil de ser usada, que você possa utilizar todo aquele produto e que, obviamente, traz saúde e bem-estar. No pilar ambiental, é fundamental buscar a minimização de impactos e até trazer um impacto positivo. E isso nós conseguimos trazendo eficiência no uso de recursos na cadeia de produção. A proteção ao produto, como eu já falei, uma cadeia eficiente, uma cadeia de produção, de distribuição e uma cadeia de consumo que sejam eficientes e um descarte inadequado. E como nós atingimos tudo isso? Através da transformação. Através da educação, como já foi falado aqui várias vezes. A educação, ela viabiliza novos hábitos, ela traz novos conceitos. Ela engaja os consumidores para que façam escolhas mais conscientes, para que não gerem desperdício, como a Clélia, como ela falou, que ela não gera desperdício, né, dentro do modo de alimento, e que é o desejo, despertar o desejo das pessoas por novos conceitos. Para a gente pensar, será que precisa ser desse jeito? A gente rever tudo o que foi feito até agora e ver quais os pontos que a gente pode melhorar. E a sustentabilidade, é muito importante dizer que ela não está atrelada simplesmente a um material de embalagem. Não é só dizer que é plástico, é papel, é melhor ou é pior. Ela está atrelada a um sistema, a uma cadeia de consumo que ela está inserida. Então, nós precisamos pensar em todo o processo. Não adianta falar, essa embalagem é mais sustentável porque é de papel e não é de plástico. Mas como ela vai ser descartada? Onde ela vai ser descartada? Ela vai para um lixão? Isso vai fazer com que ela seja mais sustentável? Não necessariamente. Então, nós temos 4 momentos da verdade quando nós falamos em embalagem, em sustentabilidade em embalagens. Os seus 3 primeiros momentos, eles estão ligados ao ecodesign, estão ligados à eficiência e ao desenvolvimento sustentável. Porque a embalagem é uma ferramenta muito importante para contribuir para o desenvolvimento sustentável. No primeiro momento, é a fabricação do produto e da embalagem. A distribuição e a venda desse produto,
o uso do produto, que estão dentro desse processo industrial. Mas nós temos a cadeia do pós-consumo, que é o descarte da embalagem, que aí, como também já foi falado pela Heloísa, existem vários elos. Os consumidores, as cooperativas, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então, quando nós falamos desse ponto 1, a fabricação de produto e a fabricação do produto da embalagem, nós sabemos que a indústria ela já é fundamentada no conceito de eficiência e desenvolvimento sustentável. Como eu falei, só o Comitê de Sustentabilidade da ABRE, que é uma associação de indústria, já existe há mais de 20 anos. A sustentabilidade está atrelada a esse conceito de eficiência na cadeia de abastecimento e consumo. Fabricar os produtos de forma eficiente, com menos recursos naturais, embalagens que utilizam menos matérias-primas, também já é uma prática da indústria. E a eficiência no uso de água, no uso de energia, na gestão de resíduos industriais, também estão na pauta da indústria. Os resíduos industriais são os resíduos gerados depois da fabricação. Então, quando você tem uma embalagem de papel, por exemplo, tem as aparas, os adesivos têm os liners. Qual é o destino que é dado para esse resíduo? E isso já está sendo bastante trabalhado e há muito tempo pela indústria. Em relação à distribuição e venda do produto, o Brasil é um país de dimensões continentais. Nosso modo de transporte é especialmente o rodoviário. Então, nós temos que pensar que isso causa, sim, um impacto muito grande. Então, como você compra as suas matérias-primas? Elas vêm de muito longe? Você compra de produtores que estão mais perto da sua fábrica, do seu site, ou não? Isso tudo precisa ser pensado. E isso já é uma coisa que está também na pauta da indústria. E o ponto 3 é o uso do produto. O produto ele precisa ser fácil, ter um uso fácil, amigável para o consumidor. Ele precisa dosar, a embalagem precisa refechar, precisa existir uma facilidade de uso e precisa ter, sim, a utilização total do produto, especialmente quando nós falamos de alimentos. Os produtos alimentares que ficam dentro da embalagem, eles são considerados um desperdício de alimentos também. Então, todos esses conceitos, que são esses conceitos de ecodesign, já fazem parte da gestão da indústria. O que nós precisamos agora, o nosso desafio hoje é olhar para o que está fora da indústria, que é o ponto 4, que é o ponto onde nós temos diferentes elos encadeados. E isso inclui a gestão do resíduo, que a gente precisa incluir esses outros atores. Temos 2 atores muito importantes, que é o consumidor. Será que o consumidor sabe como ele tem que descartar aquela embalagem? A gente vê hoje que as pessoas têm essa preocupação. Isso vem sendo ensinado nas escolas, para as novas gerações. Mas, assim, como que faz? Lava, não lava, amassa, não amassa? Como que a gente faz isso da melhor maneira possível? E as cooperativas de catadores. Será que os resíduos estão chegando nas cooperativas da maneira adequada? Nós temos que lembrar que nas cooperativas são pessoas que estão manuseando esse produto. Então, com que condições chegam essas embalagens, esses resíduos? Chegam sujos? Chegam contaminados? Eles estão bem identificados, que eles podem ser separados para reciclagem? Eles têm valor para que os cooperados vendam esses produtos para os recicladores? Então, todas essas são questões que precisam ser analisadas quando nós falamos de sustentabilidade em embalagem. E aí vem a questão que a gente precisa ter uma gestão de resíduos mais integrada. E como já foi falado também pela Heloísa, o consumidor não faz nada sozinho. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela já traz esse entendimento, que existe uma gestão compartilhada, uma responsabilidade compartilhada. Então, todos os elos têm a sua responsabilidade. A indústria, o governo, a sociedade. Só que falando da parte do governo, que é a parte do saneamento básico, coleta, não só coleta seletiva, de coleta de lixo mesmo, a gente precisa, sim, cobrar o poder público que ele faça a parte dele. Porque, hoje em dia, nós temos apenas 22% dos municípios brasileiros no universo. Está falhando um pouco? Tá, né? Não? No universo de 5.700 municípios, 22% representa o quê? 1.000 e poucos municípios com coleta seletiva. Saneamento básico, tem muitas cidades, muitos bairros que não têm saneamento básico. Então, isso é um problema que precisa ser resolvido e nós, como sociedade, temos que cobrar isso do poder público.
Então, nós precisamos trazer a eficiência da cadeia de consumo para o ciclo de vida da embalagem. E aqui eu trago esse desenho que fala um pouco sobre como que é esse processo de fabricação e de descarte da embalagem. Nós, hoje em dia, quando pensamos em sustentabilidade, a gente fala muito em reciclagem, mas nós temos que olhar essa questão de uma maneira holística, porque quando falamos em sustentabilidade, existem os impactos visíveis e os impactos invisíveis. Então, nós temos que ver a emissão dos gases de efeito estufa, o uso de recursos naturais, de água, de energia, porque para um produto ser fabricado, ele usa recursos naturais, ele usa água, ele usa energia. E aí você tem uma embalagem que não protege esse produto de maneira eficiente, que não traz um tempo de prateleira adequado. Todo esse gasto que foi feito de recursos, ele vai ser desperdiçado. Então, isso é muito importante. A forma de uso do produto e, é claro, a circularidade do material. Então, os impactos invisíveis são, por exemplo, a emissão dos gases de efeito estufa que aceleram o aquecimento global. Então, é preciso entender qual é o caminho que a nossa empresa quer seguir. Qual é a nossa estratégia quando nós falamos de sustentabilidade? E nós precisamos repensar a cadeia de consumo. Para atender a esse anseio da sociedade de ter cadeias de consumo mais eficientes e sustentáveis, é preciso que haja intencionalidade. E o que eu quero dizer com intencionalidade? É preciso que a empresa invista nisso. Invista em recursos financeiros, invista em pessoas, construa a sua agenda de sustentabilidade, trace uma estratégia e vá atrás dela. E traga aquilo que é mais importante para ela naquele momento. Não que isso não vá ter uma evolução, mas é preciso, sim, ter um caminho claro. E, com isso, vai existir um aumento de percepção do valor da marca perante o consumidor. Porque nós sabemos hoje que existe a sigla ESG, que fala de meio ambiente, de sociedade e de governança, que o consumidor, ele hoje está buscando muito a transparência. Não adianta a empresa falar que faz e ela não faz de verdade. Tem que ser verdadeiro. Tem que ter inclusão, tem que ter diversidade, tem que ir ao encontro daquilo que ela diz que é o propósito dela. E como também já foi falado aqui, a sustentabilidade ela é uma agenda pré-competitiva. Então, quando nós falamos de competitividade em gôndola, é uma coisa. Quando nós falamos em sustentabilidade, a colaboração é fundamental. Nós temos grandes empresas que estão envidando muitos esforços para trazer sustentabilidade. E como que isso acontece? Temos uma empresa A que está investindo tais recursos, a empresa B, outros recursos, a C, outros recursos. Por que não juntar todos esses esforços para caminhar mais rapidamente em direção a um futuro, a um presente mais sustentável? Então, é muito importante essa agenda pré-competitiva e a colaboração entre as empresas. Eu trago aqui 2 exemplos, que é esse programa que teve no Rock in Rio, que foi um programa de colaboração entre o próprio festival, a Coca-Cola e a Heineken, a Braskem e a Natura. Então, os copos plásticos que foram utilizados durante o festival foram coletados pela Braskem, retornaram ao ciclo produtivo e foram usados para fabricar novas embalagens da Natura. Então, isso sim é uma colaboração, é você pensar no todo e não ficar pensando só numa parte do processo. E o outro é o programa Reciclar pelo Brasil, que reúne todas essas marcas que trabalham na construção de infraestrutura, treinamento para as cooperativas em todo o território nacional. E como nós podemos repensar a cadeia de consumo? Existem 4 caminhos para trabalhar a circularidade na cadeia de consumo. Um primeiro caminho é a durabilidade. É o uso único versus o maior tempo de uso, que traz muito esse conceito do refil e do reuso. Nós tivemos recentemente o Congresso Abre, em maio, e tivemos uma apresentação da Nestlé, que ela trouxe a nova máquina dela, que chama Nel, alguma coisa assim, que tem cápsulas de café compostáveis. E aí, um grande número de perguntas que veio para esse palestrante foi a durabilidade da máquina. Então, a gente não quer mais comprar produtos, equipamentos que tenham uma durabilidade pequena.
né? A gente quer coisa que seja durável. E isso também se aplica para o refil e o reuso, para a embalagem. Agora, existe muito espaço para o refil e para o reuso crescerem. E, para isso, também é necessário haver uma união, uma colaboração entre as empresas. Porque, uma vez que esse material, que essa embalagem vai ganhando mais pessoas, mais empresas que estão utilizando, ela ganha escala, e isso traz mais viabilidade de custo, mais viabilidade de produção, e isso facilita que mais marcas, mais empresas passem a ter essa solução, que ela não é única, porque, como já foi dito aqui, não existe uma solução, são várias. Nós que temos que avaliar qual é o caminho que nós queremos tomar. De acordo com a Fundação Ellen MacArthur, o reuso é um dos pilares mais importantes para trabalhar a circularidade em embalagens. Então, aqui eu trago alguns exemplos. A Natura, ela já usa esse conceito, já trabalha refil há muitos anos, e ela teve uma estratégia no começo. Ela pegou a marca Ecos para testar, para ver o que estava valendo a pena, o que não valia a pena, como trabalhar esse refil numa época em que nem todo mundo tinha refil. E aí, conforme isso foi dando certo, ela foi passando essa experiência para outras linhas da marca. Então, isso é muito importante. Hoje, nós temos aqui o refil de perfume. O perfume é um produto que vem num frasco de vidro robusto, que você pode usar muito mais vezes. Então, por que não ser um produto, uma embalagem que você possa refilar? E, com isso, é o que eu falo da intencionalidade. Foi necessário uma intenção da marca para que isso acontecesse. Foi necessário envolver os seus fornecedores, envolver os fabricantes de embalagem, para que isso pudesse se tornar uma realidade. E aqui, com isso, a Natura usa hoje o refil de vidro, e aí a gente tem também o Boticário, que também está usando refil, ele optou pelo alumínio, mas, enfim, já se tornou uma realidade, né? Então, foi necessário que alguém desse esse primeiro passo, que envidasse todos esses esforços para que isso acontecesse, e a gente conseguiu. Então, hoje, cada vez mais, a gente sabe que isso vai crescer no nosso modo de consumo. Opa! Esse também foi um projeto muito interessante da Quem Disse Berenice, que traz ganhos de sustentabilidade e também para o consumidor. Então, que são os refis de maquiagem. Você compra uma paleta de maquiagem e você depois pode ir compondo essa paleta, comprando os refis com as cores que você mais gosta. A gente que é mulher, a gente sabe sempre que tem uma cor que a gente usa mais que a outra, que a gente gosta mais. Então, isso traz um ganho tanto para a sustentabilidade, para a marca, como um benefício para o consumidor. Então, foi isso. Eles olharam para o segmento de maquiagem e falaram como a gente pode fazer diferente. Muitas marcas, então, utilizando o refil, aqui é outro exemplo da Natura, a L'Occitane en Provence, que é uma marca internacional. O Veja, na categoria de limpeza doméstica, que você compra esse frasco, né, do Veja Power Nature com o pump, que ele já vem com o produto dentro, e depois você vai comprando só as cápsulas. E aí, com isso, nós temos que pensar também naquilo que eu falei da eficiência do transporte. É muito mais eficiente você transportar só as cápsulas, que elas têm uma cubagem muito menor dentro do caminhão e vai ter muito menos impacto, do que toda vez você transportar esse frasco, que é muito mais robusto e usa muito mais embalagem. E aí, aqui, nós temos as startups que trazem disrupção e provocam as grandes marcas. No caso da Eve, você faz uma assinatura, aí você recebe os frascos, né, esses 3 frascos que estão aqui, e uma caixa com as cápsulas dos produtos. E você usa, então, essas cápsulas. Quando você termina de usar essas cápsulas, quando for receber as novas, você entrega as cápsulas usadas para a Eve e eles fazem o fechamento do ciclo. Eles levam essas cápsulas para ter um reuso, uma reciclagem. Reuso não, reciclar.
Aqui é um vídeo meio longo, mas ter você aqui com a gente, novo, mudando a forma também como a gente no faz setor de limpeza, embalagem trazendo muito mais praticidade, limpeza muito mais doméstica, economia, que ao e de contrário quebra da trazendo um IVE, impacto essas na cápsulas, nossa elas são, sociedade, um impacto esses ambiental saquinhos, eles são gigantesco. Meu nome é compostáveis, são Silene, e hoje eu estou biodegradáveis. aqui para Então, apresentar a linha você também completa de recebe produtos os de limpeza da frascos, Desembala. aí você E vem coloca todos em água mini da sachês torneira mesmo, concentrados, e que aí dissolvem você totalmente na joga água, esse saquinho permitindo que dentro você reutilize da embalagem, o e aí mesmo ele frasco a se vida biodegrada toda e só você tem o reponha produto, refil. então, Você coloca o formado. refil do jeito que ele Vai vem, passar preenche rapidinho. com meio litro de água da própria torneira, espera um minutinho e o produto está pronto. Super leve, pequeno, não ocupa espaço, Isso também então, fácil de levar para todos os questionamentos, lugares. né? Eu acho que tudo isso vem do questionamento, de você olhar e falar o que eu posso fazer, qual que é o caminho. E não é um caminho só, existem vários. Marcas premium, como a Dior, que também tem usado refil e comunicado para o consumidor como fazer isso. Refil de esmalte, de refil de creme, refil de batom. Então, tudo isso é muito importante. Aqui é um outro exemplo. E aqui eu trago o que a gente está falando toda hora. Não é ou, é e. É uma solução e outra, e outra, e outra. Porque não depende também só do que a marca quer, mas o que o consumidor dela quer. O que é mais fácil para esse consumidor, como ele se sente mais à vontade, confortável, como as coisas se adequam ao modo de vida dele. Então, a gente tem, hoje em dia, muitas opções, não tanto no Brasil, mas fora do Brasil. No Boticário tem uma loja em Curitiba que já faz, que é você encher o seu próprio produto. Então, aqui é um exemplo da Algramo, que é uma empresa do Chile, que você faz a recarga dos seus produtos. Eles chegam com esses carrinhos em diversos bairros, e aí você recarrega a sua embalagem de Omo, de outras marcas que já fazem parte desse programa. Então, você leva a sua embalagem lá, faz a recarga e está tudo, e está com o seu produto já cheio. Aí esse aqui é um exemplo que é da Algramo também, mas que aí eles trabalham esse modelo é diferente, isso é na Inglaterra. Que você vai no supermercado e você tem essa estação de enchimento de produto. Aí, no caso dessa marca, você pode pegar, vai aparecer aí agora, você pega a embalagem, aí você vê qual que é o produto, e aí você põe a embalagem para encher. E aí eles vão calcular, que daí você escolhe tudo lá na tela, né? Como você quer. E aí você enche. E depois que terminar de encher, sai uma etiqueta com um código de barra para você colar e pagar no caixa. Então, mostra aí quanto tempo demora. Então, são esse tipo de solução que vai depender muito, como eu falei, da onde você está localizado, qual é o público que você vai atender. E ali saiu, então, a etiqueta, ela cola na etiqueta, depois ela faz um teste, que não vaza mesmo. E é isso. Aqui a gente tem um exemplo também da Inglaterra, que é um supermercado que já tem uma estação, que chama Refill Zone, onde você pode recarregar inúmeros produtos. Pode recarregar alimento, cosmético, produtos de limpeza. Então, são opções que esse consumidor lá já tem disponível. Aqui também é um reabastecimento de produto de limpeza. Eu vou passar rapidinho, mas só a diferença que aqui é um frasco rígido, né? No exemplo anterior era um pouch, mas é o mesmo sistema. Você faz o enchimento, pega a etiquetinha e paga no caixa. O segundo caminho é o produto como serviço. É o abastecimento do consumidor. Eu trouxe aqui o exemplo da lavanderia Omo. Todo mundo sabe que o Omo é o principal sabão para lavar roupas do Brasil, a principal marca. E aí, então, eles, além de vender nos diversos pontos de venda que eles são vendidos, e-commerce e tal, eles criaram a lavanderia Omo. E criaram também com duas opções. Para o consumidor que quer levar suas coisas, que está aqui, que ele mesmo faz a lavagem, ou ali que você deixa a sua roupa para ser lavada e você vai ter a certeza que suas roupas vão estar sendo lavadas com o Omo, que é a marca que você gosta, que você confia. O terceiro ponto é a reutilização industrial.
essa reutilização industrial, ela trabalha num ciclo de retorno fechado. Então, a embalagem, ela retorna para o fabricante, ela é novamente envasada e retorna para o mercado. Como exemplo, tem esse exemplo da Coca-Cola, que também eu trago aqui a questão da intencionalidade. A Coca-Cola, nesse caso, abandonou o shape exclusivo da garrafa de Coca e a cor verde da Sprite para poder trazer mais sustentabilidade para esse produto. Porque o PET translúcido, ele tem um valor muito maior na cooperativa e para reciclagem do que o PET colorido, como era o da Sprite. Então, eles trocaram. E aí, essas garrafas, elas são retornáveis. Então, você leva essa embalagem no ponto de venda, pega uma embalagem de qualquer sabor, cheia, e aí depois a empresa passa para recolher as embalagens vazias, passa por um processo industrial de higienização bastante rígido, elas são enchidas novamente, envasadas novamente e voltam para o mercado. Essas embalagens, elas podem retornar até 12 ciclos, e aí depois elas partem para reciclagem. Então, são exemplos, né, de soluções que as empresas estão buscando. A Coca-Cola não tem só essa solução, tem outras também. Mas, para esse caso, foi essa solução do retorno de garrafas que eles pensaram. A Heineken também está fazendo está fazendo esse sistema de retorno, por enquanto, no Rio Grande do Sul, que essa long neck, ela não é one way, é uma long neck retornável. Ela traz algumas diferenças, ela traz aquele selo ali em cima, falando que é uma embalagem que vai retornar. Ela tem um vidro um pouco mais espesso, para ser mais seguro, já que ela vai retornar diversas vezes, ela tem mais ciclos de retorno. E a tampa, que precisa ser aberta com um abridor, e não com a mão, como é o One Way. Então, assim, é um começo, por enquanto está lá no Rio Grande do Sul. Mas, assim, isso pode ser escalável. Tem que começar, tem que dar o primeiro passo, e aí depois ir aumentando e crescendo, escalando e trazendo outras soluções. E o quarto caminho é a reciclagem. Nós temos marcas que já nascem com esse propósito da reciclagem, como, por exemplo, essa marca Love, Beauty and Planet da Unilever. Esses frascos, eles já são produzidos com uma resina PCR, 100%. PCR quer dizer reciclada pós-consumo. Então, são embalagens que nós, consumidores, já usamos, que elas voltaram para o ciclo, elas foram triadas, foram vendidas, se tornaram novamente uma resina e voltaram a produzir novas embalagens. Essa embalagem, ela traz algumas questões quando você usa o PCR, porque não é a mesma, aquela cor super uniforme, não tem a mesma transparência. Mas, assim, né, o que nós estamos buscando? Essa marca, ela já nasceu assim, ela é para ser assim. Além da embalagem, ela traz no verso informações de como você pode tomar o banho economizando mais água, como você pode ser mais eficiente no uso desse produto. Não precisa usar o shampoo 2 vezes, usa uma vez só, que daí você vai tomar um banho mais rápido, vai economizar água. Então, ela já tem todas essas questões embutidas nela. A cadeia de PCR, né, de resina reciclada pós-consumo, está sendo estruturada. Temos outros exemplos de marcas que estão já usando. Dove, Omo, Comfort também, tem alguns. E nós temos também essa embalagem, que são tampas feitas a partir de filmes PP e PE, que é polipropileno e polietileno, reciclados pós-consumo. E aí, aqui eu trago uma questão super importante, porque não basta só você falar, a gente fez. Como que eles fizeram? Eles precisaram criar valor para esse produto. Precisaram contar para as cooperativas que era importante eles separarem esse produto para reciclagem. Precisaram comprar por um valor que fosse viável para as cooperativas, para os catadores, terem interesse em recolher, em triar esse material. Tiveram que falar com os fornecedores, com os fabricantes de embalagem, para que esse produto fosse colocado nas linhas de produção deles. Então, é isso que eu falo da intencionalidade. É você realmente buscar os caminhos para que as coisas aconteçam. A resina PEAD também, com frascos 100% reciclados pós-consumo, é polietileno de alta densidade.
E só falando aqui, isso precisa estar comunicado na embalagem, porque na cooperativa, se não tiver aquela indicação de qual que é o material, como que o catador vai saber em que lugar que ele coloca? Se é PET, se é PP, se é PE, enfim, precisa estar claro isso. E esse é um exemplo de uma embalagem da Austrália, que ganhou diversos prêmios no ano passado. Na Austrália, o sistema de triagem ele é automático, ele é feito por leitor óptico. E o leitor óptico ele só reconhece embalagens tridimensionais, que são frascos, garrafas, bisnagas. E esse é um muesli, é um saco, né, uma embalagem plana, que eles colocaram no verso da embalagem toda a explicação de como você deveria descartar essa embalagem e trouxeram essa etiqueta. Então, depois que você consumisse esse produto, você enrolava o saquinho, fechava com a etiqueta e descartava no mesmo local das embalagens tridimensionais, porque ela virou tridimensional. Então, ela passou a ser aceita, né, a ser reconhecida por esse sistema da Austrália. Então, é isso, é você convergir esforços e tentar resolver as dores da sociedade, os anseios da sociedade, e trabalhar para isso e comunicar. Nós temos também agora as embalagens monomateriais, que são as embalagens que são feitas de um tipo só, né, de plástico, que são chamadas de Recycle Ready, que é pronta para reciclagem. Mas a gente tem que entender, ela é pronta para reciclagem do ponto de vista dela mesma ou do ponto de vista da cadeia pós-consumo. Isso está comunicado. Isso tem uma cadeia que vai recolher essa embalagem para que ela efetivamente seja reciclada? Ela vai ser separada? Então, tudo isso são questões muito importantes, que precisam ser pensadas, precisam ser levadas em conta no momento que você está pensando na sua embalagem, no seu produto. E aí, eu trago aqui algumas perguntas que precisam ser feitas para que a gente tenha uma cadeia de consumo pós-consumo mais eficiente. Aqui a gente já falou da compostagem, a gente já sabe que não tem. No Brasil, não tem como você ter uma embalagem... Assim, você pode ter uma embalagem compostável, mas ela não tem que ser feita com ela. Ela vai parar no aterro, no lixão, porque não temos infraestrutura para compostar. Vai ser, de fato, reciclado? São todas essas questões que eu trouxe. Está comunicado? Tem valor na cadeia? Está sendo separado? Está chegando em condições para que seja reciclada? Porque as embalagens que não chegam em condições adequadas, além delas não serem recicladas, condições adequadas, eu digo que elas estão sujas, elas estão com o resto de produto dentro. Às vezes, ela com certeza não vai ser reciclada, e no processo, no caminho, ela pode até contaminar outras e prejudicar a reciclagem de outras embalagens também. Então, vai ter valor para o mercado, que eu já falei, tem o conhecimento das cooperativas, que ela pode separar isso, e terá, de fato, um impacto positivo? E quais os elos da cadeia nós precisamos engajar para a separação de uma nova embalagem? Então, aqui eu trago todos esses elos da cadeia que precisam ser engajados. Você precisa comunicar ao consumidor para ele descartar essa embalagem. Você precisa ter uma comunicação clara para as cooperativas. Você precisa ter a triagem. Você precisa ter o interesse dos recicladores para comprarem esse resíduo. Enfim, é tudo encadeado. Uma coisa vai encadeando na outra para que, no final, aconteça de verdade uma reciclagem. E a marca não faz isso sozinha. Ela precisa do consumidor. Então, tem essa campanha da Coca que fala: se você não foi me ajudar a reciclar, não compra. E aí, como eu falei, a gente não pode exigir que o consumidor saiba tudo, né? A gente precisa ajudar o consumidor a entender o que fazer. E, para isso, nós lançamos também no Congresso um projeto que ajuda na educação do consumidor. A Abra, ela vem trabalhando na questão do descarte seletivo há muitos anos. Nós criamos, em 2011, o símbolo de descarte seletivo, que é o símbolo que hoje é amplamente aplicado nas embalagens, que é o homenzinho com 2 lixos. Um lixo com o símbolo de reciclável e um lixo sem o símbolo. Então, aqui, depois esse símbolo ele virou uma norma BNT. Aí nós fizemos uma pesquisa com cooperativas para entender se as embalagens eram recicladas ou não, e se não, por que não. E fizemos um hackathon, que aí, do hackathon, a gente criou o projeto Lupinha.
Esse projeto, ele traz informações ampliadas do produto através da leitura de um QR Code. O que a gente trouxe, né? Então, aqui a gente tem informações claras sobre como descartar a embalagem. Essa informação ela vai ser feita pela ABRE, com uma orientação de curadoria de cooperativas, informações sobre o produto. Se vocês quiserem, se der para escanear, esse QR Code ele já é funcional, ele já é do Mundo Verde, o Mundo Verde já está aplicando nas embalagens deles, em alguns produtos, essas embalagens vão estar no mercado em julho. Então, aí você vai ter informações sobre como descartar a embalagem, qual é a tabela nutricional, enfim, o que a marca quiser colocar, o que a marca achar que é importante o consumidor dela ter a informação, ela pode colocar na plataforma Lupinha. Quem quiser saber mais, é só entrar no lupinha.org.br, preencher o formulário, que a gente manda mais informações. E aí, qual é o primeiro passo? Como que eu faço isso? Você pode conhecer as ferramentas que já estão disponíveis. A ABRE, na parte no site em ABRE Sustentabilidade, nós temos diversas cartilhas que trazem esse entendimento sobre sustentabilidade e embalagem. E é preciso traçar uma estratégia. Nós também temos ferramentas, que eu não coloquei aqui, porque é meio complexo de explicar, mas também temos ferramentas que ajudam a avaliar o sistema da embalagem, o que é, enfim, dar uma fotografia. Então, é preciso traçar estratégias. Quais estratégias podem ser estabelecidas por categoria? Né? Então, como eu falei, elege uma categoria para testar. Quais são as métricas, os principais quesitos? Qual é o caminho que a sua empresa quer seguir? Ser menos carbono? Ter menos emissão de carbono? Ser reciclável? Usar refil? O que a empresa está buscando? Quais serão os seus parceiros? Ninguém faz nada sozinho. E pensar que tem que ser um programa abrangente para todos, como a Luísa falou. Precisa ter uma coisa de governo, né? Precisa poder atender ao maior número de pessoas possível. E, gente, a sustentabilidade ela tem que ser amigável. A gente não pode fazer com que o consumidor ache que ele é culpado. Não, a gente tem que trazer ele para o jogo. Tem que falar para ele, olha, gente, você faz parte disso. A gente precisa de você para as coisas darem certo. Então, engaja o consumidor. Não fica trazendo coisas, né, que são só negativas. Traz o positivo. Olha, se você fizer, olha tudo que a gente pode fazer junto. Então, pensar nisso. E aí, para terminar, tem essa frase super clássica do Peter Drucker, que é a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E aí eu pergunto para vocês, qual é o futuro que nós estamos criando para essa e para as futuras gerações? Aqui eu trouxe a Letícia, que é minha sobrinha, ela tem 8 anos. Ela ama a natureza. Quando tem o dia da profissão na escola, ela quer ir de fazendeira, ela quer ir de protetora dos animais. E nesse vídeo ela está super encantada, porque a borboleta não quer deixar ela, porque ela sabe que ela vai cuidar dela. Então, eu trouxe isso para a gente refletir mesmo. O que a gente está fazendo e como a gente vai caminhar a partir de agora. Obrigada.